Rodolfo Landim perdeu as eleições por causa do seu ego. Nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu ontem nas eleições do Flamengo e tirar diversas lições empresariais sobre essa situação. Se você já conhece o canal, sabe que a gente fala sobre business mundial e economia barra finanças, sendo que futebol também é business. E várias coisas que aconteceram com o meu Flamengo podem acontecer dentro da sua empresa, ou se pá, já aconteceu. Qual que é o ponto que aconteceu com o Flamengo nessa questão do Rodolfo Landim? Quando a gente começa a analisar o que aconteceu ao longo dos anos, a gente percebe que, primeiro, o Flamengo foi campeão diversas vezes. Foram vários títulos. Ganhamos Libertadores, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, ganhamos muitos títulos. Sendo que ficamos com aquele gostinho de que poderíamos ter ganhado ainda mais nesses anos, juntamente com o Rodolfo Landim. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que tivemos uma sensação de que o futebol do Flamengo foi amador em diversas decisões. Decisões essas que atrapalharam o futuro do Flamengo e os resultados do que poderiam de fato acontecer naquele momento. Então, a vinda de portugueses pós Jorge Jesus, a saída do Dorival, tudo isso fez com que a direção do Flamengo perdesse a credibilidade e fizesse com que o Flamengo perdesse aí esses títulos disputáveis que a gente acabou perdendo ao longo desses anos. O terceiro ponto é que entra a questão do ego. Quando o Flamengo teve a oportunidade de contratar o Jorge Jesus depois da saída dele do Benfica, o Flamengo não contratou por causa de ego. Quando o Flamengo teve a oportunidade de contratar o Rafinha quando saiu do Olympiacos, não contratou por causa de ego. Às vezes que o Marcos Braz tomou decisões ruins e perdeu credibilidade, ele não saiu dali por causa de ego e de amizade. Uma frase que o Bap falou para o pilhado, que está repercutindo muito aí hoje, é o seguinte: eu não estou no Flamengo para fazer amigos, eu estou no Flamengo para fazer o Flamengo ficar cada vez maior. Essas seriam então as palavras do Bap para o pilhado, né? Ele falou hoje na Jovem Pan. Quando a gente percebe que muitas das vezes o Landim bancou o Marcos Braz, mesmo ele fazendo besteira, mostra que de fato tinha ali uma amizade acima dos interesses do Flamengo. Eu estarei com você independente da situação. Isso fez muito mal para o Flamengo, porque foram decisões ruins, muito ruins, que acabaram fazendo com que o Flamengo sofresse ao longo do tempo. Então, quando a gente percebe que houve sim decisões ruins no Flamengo ao longo desse tempo, né, justamente por causa de ego, por causa de amizade, a gente traz para o mundo corporativo e percebe que se o gestor tiver um ego muito grande e esse ego se sobrepor ao que é o bem-estar da empresa, dos seus colaboradores e do que eles estão sentindo ser o melhor de uma oportunidade, a empresa vai sofrer. A empresa, ela vai sofrer. Todas as vezes em que uma empresa ela toma decisões ruins porque o gestor tem um ego acima do normal, todo mundo tem ego, mas quando esse ego se sobrepõe, quando essa amizade com alguém específico, que também é gestor, também é um diretor, um supervisor, se sobrepõe ao que é o melhor para a empresa acaba sofrendo. Então o que aconteceu com o Flamengo pode acontecer com várias e várias empresas. Porque você pode, como gestor, ter um ego, óbvio, você chegou até aí porque você se preocupa muito com você, né? E o ego é o eu, e se você se preocupa com o eu, você vai trabalhar, se dedicar, estudar. Eu, particularmente, eu queria que o Landim ganhasse. Eu gosto muito da figura do Landim.
Porém, isso não faz com que eu feche os olhos para as coisas de errado que ele fez. Quando teve a oportunidade de contratar o Rafinha, ele não contratou de volta. Quando teve a oportunidade de manter o Dorival, ele não manteve. Quando teve a oportunidade de trazer de novo o JJ, ele não trouxe, mesmo sabendo que o Flamengo talvez não iria performar da mesma forma que performou em 2019 com o Jorge Jesus. Então, se você é empresário, cuidado com o excesso do seu ego. Não deixe isso sobrepor ao que é a oportunidade da sua empresa ter algo do melhor possível naquele momento. Isso aconteceu com o Flamengo e pode acontecer com a sua empresa. Com respeito ao BAP, eu não conheço. Eu não sou sócio do Flamengo, eu não votei lá na Gávea ontem. O que eu tenho de informação dele é o que os jornalistas estão colocando nas redes sociais. Então, todo mundo fala que ele tem um temperamento muito forte, fala que ele é meio turrão, que ele é meio brigão. Isso pode trazer problemas de governança, porque agora ele é presidente. Ele vai ter que falar com pessoas que ele não gosta, ele vai ter que sentar na mesa com pessoas das quais ele não gosta para poder fazer negócios. Quando você é presidente, quando você é empresário, quando você é político, você tem que conversar com pessoas das quais você não gosta, fazer coisas das quais você não gostaria de fazer. Porque o que está nas suas mãos hoje é algo gigantesco. Ser presidente do Flamengo é ser presidente de um país. E quando você é brigão, quando você é turrão, quando você fica puto com alguma coisa, você sai do negócio, você... Isso é ruim. Como gestor e como presidente de um clube. Seja ele SAF ou associativo. Então, se de fato isso for verdade, se de fato o BAP for esse cara brigão, esse cara turrão, esse cara... Espero que ele mude. Porque ele vai ter que se sentar à mesa com pessoas das quais ele não gosta. Isso são negócios. Isso é futebol. Então eu espero que ele deixe um pouco do seu ego de lado e faça o que é o melhor para o Flamengo, independentemente do que ele pensa. Se ele falou que ele não tá no Flamengo para poder fazer amigos, e sim para poder fazer o Flamengo ser cada vez maior, que ele faça isso. E que ele entenda que se de fato ele for brigão, que se ele for esse cara que todo mundo fala que ele é, nas empresas dele, nos negócios dele, que ele entenda que agora ele tem que ser mais calmo, que ele tem que ser mais apaziguador, porque agora ele é presidente de uma nação. Ele não é diretor de uma empresa que ele comanda, ele não é um CEO, um CFO, um VP, não. Agora ele é presidente. A postura muda. Que ele agora como presidente seja um cara diferente, porque ele vai precisar sentar na mesa com pessoas das quais ele não gosta. Você como empresário, se você é turrão, se você é brigão, se você aquilo, se você é um cara esquentado, você precisa entender que em alguns momentos você vai precisar conversar com pessoas que você não gosta. Vai precisar fazer negócios e fechar acordos com pessoas das quais você não sentaria à sua mesa na sua casa. Isso é o mundo dos negócios. Você vai precisar falar com pessoas das quais você não tolera, mas você vai precisar sim fazer isso. É o business, é os negócios. E existe esse risco do Flamengo estar em maus lençóis no futuro por causa desse temperamento do BAP. Ele não me passa confiança. Porém, a ideia dele é muito boa. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias com o Flamengo, nos próximos meses e anos, e torcer mais do que nunca para ele cumprir com as promessas que ele tem. Tá trazendo gente boa, tá criando ali as ideias de fato para poder conseguir ser um bom presidente, trazer um diretor técnico profissional, que é o José Boto, com passagem para a Europa. Tá num time que ninguém conhece da Croácia, é verdade, mas teve passagem por clubes conhecidos da Europa. Vamos entender o que vai ser do Flamengo nos próximos dias e anos e torcer para ele fazer um bom trabalho. Eu espero estar enganado, mas ele não me passa confiança, como o Landim, tá? Então, que o Flamengo consiga se sair muito bem com esse novo presidente e que as coisas funcionem bem.
tá bom? Fico aqui e que você entenda, cuidado com o seu ego, com o seu sentimento e cuidado com bancar amigos em posições de diretoria, tá bom? Fico por aqui. Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Um abraço